Quando eu saí para virar agrimensor mesmo, né? O que aconteceu? Logo depois disso, Você fala em 96 ali. 95, Saiu da 6, né? empresa, virou autônomo É, agrimensor. isso. Aí, depois mexi na área da mineração, trabalhei numas, numas, numas marcações de mineração em Catalão, na região de Catalão. Aí depois fui mexer com poço artesiano, né? Mexer assim, tinha um programa do Estado que fazia micro distribuição de água a partir de poço artesiano, né? Aham, Desenvolvido na época pela Fuad Haas. aham. Aí eu saí nos interiores, aí era interior Então, ao mesmo. invés do morador, porque geralmente o poço ele é feito ali individualmente, né? É. Então, nessa época aí, nessa região, em série, você falou? Não, aí foi em Goiás inteiro Goiás também. inteiro, então começou Era, essa era, era micro distribuições, né? Então microdistribuição, fazer chegava, um poço maior, capacidade maior para é, atender determinado é, bairro. constituía de uma caixa d'água um poço e uma rede. Hum, Normalmente isso era construído naquelas pequenas comunidades que não chegava nem a ser um distrito, sabe? uhum, Então, aquelas comunidades bem pequenas, de no 20, interiorzão 30 mesmo. casas no interior, muita coisa ali na região de Iaciara, Nova Roma, aquelas coisas mais longínquas mesmo, né? Então, eu desenvolvi esse trabalho aí, foi quando eu mais entrei no estado de Goiás mesmo, de conhecer as partes Mais afastada mais ali. afastadas Os mesmo. rincões. Os Os rincões rincões de do estado de Goiás. Goiás. Como diz o outro, de Corgo do Ouro até Iaciara, andei em Corgo muitos, de né? Ouro é o extremo sul do Goiás? O Corgo do Ouro, é uma cidadezinha perto ali de Sancrelândia Então, mas é o extremo sul do Goiás. Não, ele é mais na região norte, caminhando por um da Barra do Garça, ali na região Ah, de... então é o extremo norte, no caso. É, por aí. Ah, É noroeste, né? Seria noroeste? Noroeste. Aí... Trabalhei muito nessa área e depois o serviço do dia a dia, né? Foi fazer medir fazenda, trabalhar com obra. Aí depois de lá em 99 para 2000, então, aí tá. Nesse período aí de 96 a 99, você não chegou a sair de Goiás, então. Assim, pouco. não, esporadicamente, Esporadicamente, tá. esporadicamente, né? Porque a Ah. gente, E aí, às do vezes você tem, Goiásão, quais foram, assim, os melhores lugares, assim, que você conheceu, assim? Pá, o melhor lugar, assim. ah, Os eu melhores tenho, lugares, qual, assim, a indicação, assim, os lugares que você é, mais gostou. não, é assim, eu tenho um dizer que eu falo assim para os meus amigos assim que não tem lugar ruim, pode ter viagem ruim. Então, Aham. é ruim até você chegar lá. Depois que chegou, cara, é Você bom. aproveita. Não tem jeito de ser ruim. Você já chegou, então faz aquele lugar ser bom, né? É. Então você tem que tocar pra frente. Não tem nada que você possa. A viagem pode ser ruim, mas o lugar é Mas bom. chegou lá, o negócio tem que É, você o tem que dar um jeito lugar, de ficar bom. o lugar é bom, né? Aham. Mas tem muito bom. A região de Rio Verde, é uma região muito boa. A região de Caçu. Então, Goiás praticamente não tem nada ruim, né, rapaz? Tem alguns lugares mais difíceis de chegar, mas tudo é bom. Não, mas eu falo assim, não em relação ao trabalho, mas eu falo assim, dos lugares que você conheceu de Goiás, que você recomendaria, assim, ou que você achou, ou que Ah, você gostou muito, porque tá, toda viagem o destino é bom, é. mas desses destinos, qual foi, assim, Não, mais, assim, região, ou sei lá. a região de Caiapônia, Doverlândia, ali Jataí, aquele fundo ali, Mineiros, tem muita coisa bonita ali naquela região. É, tem até desconhecida, às vezes as pessoas nem conhecem, mas tem muita coisa bonita ali, muita cachoeira, muita coisa a ser explorada ainda. O pessoal lá da região já está mais atento para isso Pra aí, essa né? questão turística. Mas nós aqui, talvez porque fica muito próximo de pontos turísticos mais famosos e perde um pouco essa noção, né? Mas na sua opinião, dos lugares que você conheceu, aquela região ali tem muito lugar bonito. Lugar bonito, Só que lugar. ninguém conhece, ninguém É, sabe. Porque eu mesmo muito, nunca ouvi falar. muito pouco Explorado, divulgado, explorado. na verdade, né? Aham. E a topografia é isso aí, né? A agrimensura. É você andar e conhecer pessoas. A gente, às vezes, você trabalha com rede elétrica. Rede elétrica é um trem bem bastante assim, diferente, porque é um. Você está sempre andando para frente, né? Você não tem nada que Porque você pega você. uma linha ali, A então você linha começa no extremo do estado e vai andando e ela tem que acompanhando chegar, aí. né? Ela tem que chegar. Então, Então, num nós, projeto só, às vezes o cara
cruza um estado inteiro. Eu isso aí. conheci um pessoal lá que cruzou, foi a Amazônia, velho. O cara trabalhava nisso, só que na Amazônia. Então, É. imagina Isso aí. cruzar uma linha de transmissão lá Quando, no meio da pra você selva. ver, quando eu fui pro Pará, que meu irmão já estava estabelecido como agrimensor lá, quando eu fui, nós trabalhamos numa fazenda da Supergás Brás, imensa fazenda, muito grande. Ixa, tinha uma área muito grande, tanto na área no Pará quanto no Mato Grosso. Ela era meio na divisa, então tinha uma parte Pará-Mato Grosso. Nós fizemos serviço lá de 40, 50 quilômetros dentro da selva, que levantava E cedo. com a mochilinha nas costas. Levantava cedo, punha o barraco nas costas, e chegava de tarde, amarrava a rede no pau, dormia, levantava cedo. O serviço você ia morando dentro do serviço, não tinha aquela história, não tem aquela comodidade de você voltar para casa lá. Descansar, né? Era- Acorda e dorme no mesmo. É isso aí. No trabalho, mas o trabalho não é o mesmo lugar, né? Porque de manhã Não, começa. é o mesmo serviço, mas não é o mesmo lugar, né? Tá E a- parecendo, sabe o quê? Outro dia eu assisti, aqui um parênteses na história, que eu assisti um documentário Netflix falando sobre chimpanzé, né? E aí chimpanzé é mais ou menos isso, ele acorda num lugar, aí ele anda a mata o dia nômade, inteiro, é nômade. aí acha as frutinhas, faz o que tem que fazer, Fica dorme por ali fica por e ali. continua. A topografia, na verdade, hoje a agrimensura e a topografia já virou uma coisa mais, vamos dizer assim, até elitizada, né? Mas na minha época, que eu não sou tão velho assim, mas você vê, eu fui para o Pará em 86, 87, 86, 87 o Pará ainda era zona de garimpo, então era muito movimento. E a topografia sempre chegou, os agrimensores sempre são os precursores da chegada, Na né? chegada. Então, conta-se a história de gente que saiu ali do Paraíso, atravessou o Araguaia, tirando picada para identificar a fazenda que foram implantada lá. Os títulos do Pará são de 1970, até anteriores, né? Então você imagina o cara que chega, que pulou o Araguaia numa canoa e para ele descer da canoa ele já teve que abrir uma picada, que ele não tinha nem onde descer, que era tudo mato, né? Aham. Então esse pessoal Ele chega- desceu já ele marcando a desceu- primeira a referência. primeira coisa A foi primeira- bater o facão para poder descer. Então esse pessoal foram E com a realmente mochilinha nas costas, carregando é equipamento. isso aí. Então conta a história de muito agrimensor que onça correu atrás, de muita coisa.